Porque Jesus Cristo sempre foi rejeitado, desprezado e continua sendo até hoje. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus Conosco. Isaías 7,14. Mesmo sendo profetizado na Sagrada Escritura pelo profeta Isaías, os sumos sacerdotes não aceitaram. Jesus teve que nascer num estábulo, numa estrebaria, no meio dos animais, porque os homens estavam com o coração fechado para Deus. Com os seus 30 anos de idade, Jesus saiu para pregar o reino de Deus, curando os enfermos, fazendo paralíticos andarem. Alimentou mais de 5.000 pessoas com 7 peixes e 2 pãezinhos. Fez cegos enxergarem. Expulsou demônios dos possessos. Transformou água em vinho e tantos outros milagres. Em troca por todo o bem que fez, recebeu desprezo, humilhação, escárnio, falsa acusação e uma morte humilhante pregado numa cruz. O julgamento de Jesus Cristo foi o maior erro da história da humanidade. Na época, era o governador Pôncio Pilatos que tinha o poder da vida e da morte. Jesus Cristo passou por 2 julgamentos, um religioso, perante o Sinédrio, e outro político diante de Pilatos. As acusações políticas eram declarar-se rei e incitar o povo a não pagar imposto a César. O Sinédrio não tinha o poder para decretar a pena capital. Por isso, Jesus foi acusado falsamente de ter instigado o povo à revolta, com falsa acusação de não pagar tributos a César e de ter se proclamado rei. Pilatos enviou Jesus ao rei Herodes para julgamento. Herodes devolveu Jesus sem sentença. Não havia acusação, prisão ilegal, processado por juízo incompetente. Era a grande chance de os sumos sacerdotes defenderem Jesus das falsas acusações e mentiras. Pilatos jogou a escolha para a multidão, em razão do direito consuetudinário de soltar um preso na época da Páscoa. Estava preso um homem muito conhecido, criminoso e fora da lei, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: "Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus?" Comandados pelos sumos sacerdotes, em voz alta responderam: "Solte Barrabás e crucifica a Jesus." Os chefes dos sumos sacerdotes e líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus. Pilatos então perguntou: "Que farei com este a quem chamam de Messias? Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos lavou as mãos e disse para o povo: "Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco." Não se buscou qualquer testemunha para depor em seu favor. Quantas acusações, testemunhas falsas e mentiras contra Jesus! O julgamento de Jesus Cristo foi o maior erro já cometido na terra. Foi um dos julgamentos mais hediondos, mais horríveis que a gente pode ilustrar dentro da historiografia jurídica. Jesus Cristo foi o réu mais célebre de todos os tempos, a condenação mais controvertida de que até hoje se tem notícia. A Bíblia diz em Isaías 53, 3, 5: "Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto,
era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. É triste relatar, mas para a maioria dos homens e mulheres de hoje, nada significa o sofrimento que Jesus passou por cada um de nós. Estão julgando e condenando Jesus Cristo novamente, principalmente os seus representantes, padres, bispos e cardeais. Já julgaram e desprezaram Jesus ao permitirem as pessoas entrarem na igreja com roupas degotadas. Já julgaram e desprezaram Jesus ao passarem a dar a Santa Comunhão na mão e em pé, onde as partículas caem no chão e são pisoteadas pelos fiéis. Já julgaram e desprezaram Jesus quando mandaram retirar os genuflexórios das igrejas, como vingança para o povo não dobrar os joelhos para Jesus Cristo. Já julgaram e desprezaram Jesus ao retirar o sacrário do centro das igrejas e colocarem Jesus de escanteio, na lateral ou nos fundos da igreja. Já julgaram e desprezaram Jesus ao afirmar que todas as religiões e seitas levam a Deus. Pode ser budista, muçulmano, maometano, protestante, espírita, ateu, centro de umbanda, candomblé. Afirmam que todas levam a Deus. Já julgaram e desprezaram Jesus ao recusar o profeta Pedro II de Santa Catarina, que desde 1972, Jesus Cristo e a Virgem Maria vêm nos alertando e mostrando estas falhas, e o desprezo que Jesus vem recebendo nestes tempos que estamos vivendo, com tanta apostasia e abominação dentro da igreja. Nestes tempos inovador, o diabo está dizendo através dos padres modernos, dos teólogos, que todas as seitas levam a Deus, que o pecado não existe mais, que todos irão se salvar. E para os dias de hoje, Jesus também deixou escrito através dos seus evangelistas na Bíblia: é necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. São Lucas 17, 25. Também deixou avisado: quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. Muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. São Mateus 22, 14. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Atos dos Apóstolos 2, 17, 18. Vale relatar que a Sagrada Escritura fala que são os leigos que irão profetizar, e não os padres e nem os bispos. O descontrole no mundo está assim, porque os dirigentes da igreja estão fazendo as suas vontades e estão agradando o povo e não a Deus. Todos sabem que foram os sumos sacerdotes que condenaram Jesus a ser morto numa cruz. Também já está escrito, já dissera Moisés: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser.
Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do meio do povo. Atos dos Apóstolos 3, 22, 23. Estamos vendo que este Papa Francisco está unindo a Igreja Católica com todas as seitas do mundo através deste falso ecumenismo para formar uma religião única a serviço do anticristo, ou uma religião do governo mundial. Está bem claro, Deus está usando o profeta e as pessoas simples para alertar o seu povo. Jesus e Maria estão pedindo através do livro A Palavra Viva de Deus respeito com as coisas sagradas. Que padres, bispos e cardeais voltem a celebrar a Santa Missa de sempre. Coloquem novamente os genuflexórios nas igrejas. Voltem a dar a Santa Comunhão aos fiéis na boca e peçam para dobrarem os joelhos a Jesus. Recoloquem o sacrário no centro da igreja, porque Jesus é o centro de tudo. Voltem a celebrar a Santa Missa de costas para o povo e de frente para Jesus. Usem a batina para se identificar como um sacerdote de Cristo. Padres e bispos, vocês estão sendo manipulados pelo inimigo, Satanás. Jesus é nosso Deus e Rei. Ao negar de dobrar os joelhos, estamos negando e desprezando a Jesus e fazendo dele como se fosse um homem comum. Isso é vingança de Satanás, porque quando Jesus foi tentado no deserto, ele queria que Jesus se prostrasse de joelhos e o adorasse. Portanto, quem estiver na teimosia e obedecendo essas novas regras dos padres modernos que já apostataram, se arrependam antes do grande sinal. Infelizmente, hoje, a maioria está lutando para cair no inferno, porque estão desprezando os sinais e avisos através da natureza e do livro A Palavra Viva de Deus. Vai acontecer como quando Deus mandou Noé e sua família entrarem na arca e se salvaram. Mas o restante, os teimosos, os desobedientes que desprezaram os avisos de Deus, pereceram nas águas do dilúvio. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Romanos 1, 18. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Romanos 1, 21.